Fala minha torcida, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meia de Ligação. Hoje a gente vai analisar o início de temporada e também as expectativas do Fusão. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ver os outros que a gente já lançou. Tem um sobre a situação do Santos e do Corinthians, muita coisa boa, top 10 da Libertadores. Então solta a vinheta. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial do Esporte Terra, Theo Terra, torcedor do Fluminense, que vai hoje nos ajudar a analisar a situação do tricolor das Laranjeiras. Theo, o Fluminense caiu no grupo sorteio da Libertadores, talvez tanto difícil, né? Não sei se a torcida ficou tão feliz, mas teve um começo talvez acima da temporada. O que você está achando desse início de temporada do Fluminense? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade aqui de estar conversando com os meus amigos. Eu acho que esse ano o Fluminense tem um elenco muito qualificado e isso não acontecia no Fluminense há muito tempo. Eu acho que isso pode ser a chave para o Fluminense poder engatar numa Libertadores, conseguir se classificar aí para o mata-mata, porque dessa forma o Roger consegue trabalhar como se fosse duas equipes, porque o Fluminense tem um elenco muito qualificado, como eu já disse. Então, os reservas, Gabriel Teixeira, Ganso, essas joias de Xerém, o Gabriel Teixeira principalmente, elas estão correspondendo. Isso ficou claro no último jogo do Fluminense, entre Fluminense e Madureira. Foi 4-1, onde todos os reservas se destacaram, com um gol do Ganso e outro golaço do Gabriel Teixeira. Mas, enfim, eu acho que o Fluminense tem isso que não tinha nos outros anos. E quando o Roger bota um outro time para ir a campo no Carioca, ele poupa um Fred de 37 anos e um Nenê de 39. E isso faz toda a diferença na hora da Libertadores, porque se o Fred chega com muito mais gás, se o Nenê chega com muito mais gás, eles já são experientes, eles querem a Libertadores, principalmente o Fred, que é tricolor. A Libertadores para ele é uma obsessão. E ele já deixou isso claro numa coletiva que ele fez. Já que você falou isso da Libertadores, eu já tenho uma pergunta sobre o próprio Campeonato Carioca. Você acha que como que o Fluminense deve reagir com esse calendário? Vai poupar só os reservas, só os titulares, poupar todos os titulares, poupar só os mais velhos? Então, ou jogar para valer? Então, eu acho, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Roger deveria preservar os titulares para jogos amistosos do Carioca, mas quando for mata-mata, agora que vai ser contra a Portuguesa, eu acho que não colocar o time completamente titular, porque é claro que é um jogo importante, mas é um jogo que dá para ganhar com um time misto. Se colocar, não coloca o Nenê, não coloca o Fred, coloca o Casares, coloca o Gabriel Teixeira. Até para dar rodagem, né? Exato, ainda mais que o Casares precisa de ritmo, né? Ele ainda não está na forma ideal. Exatamente, o Casares precisa de ritmo e ele vai ganhando esse ritmo com o tempo. E se ele ganhar esse ritmo no Campeonato Carioca, ele pode ser muito efetivo para o Fluminense na Libertadores quando o Nenê não estiver bem. Além do mais, o Nenê tem 39 anos. Aproveitando esse gancho que a gente está falando do elenco, o que você acha das contratações do Fluminense, né? O Fluminense fez alguns jogadores, você acha que estão rendendo? Qual é a sua expectativa para eles? Eu gostei muito de como o Fluminense se mexeu nessa janela de transferências, porque principalmente quando trouxeram o Raul Bobadilla, porque o Raul Bobadilla é um jogador de Libertadores, é um atacante de Libertadores, é um cara que vai chegar para catimbar, para fazer o que tiver que ser feito para ganhar aquele jogo da Libertadores. E isso ficou evidente contra o Santa Fé, quando o Fluminense estava jogando, estava 2-1, o Egídio já tinha sido expulso, estava um jogo pegado, aí ele fez falta no jogador de Santa Fé, o jogador de Santa Fé foi se levantar, ele empurrou o jogador de Santa Fé para ganhar mais tempo. Tudo bem que ele recebeu amarelo, mas com isso ele, consequentemente, ajudou a dar a vitória para o Fluminense. Então, eu gostei das contratações também na linha defensiva, com o Manuel, que é um zagueiro que... O Lucas Claro é o melhor zagueiro que o Fluminense tem, o Lucas Claro e o Nino. Essa é a dupla, para mim, uma das melhores duplas do Brasil. Porque o que o Lucas Claro fez ano passado, o que o Nino vem feito, os dois são zagueiros artilheiros que se posicionam muito bem e essa solidez que eles trazem para o Fluminense faz com que o time consiga ser muito mais solto, faz com que o Nenê seja muito mais solto, faz com que o Martinelli e o Iago também prendam o jogo para deixar o Nenê, o Kaique que é muito bom, o Luiz Henrique, o Fred, todo mundo solto. Então o Manuel é um cara que também vai trazer essa solidez. O Manuel também é um cara que faz muitos gols, foi um dos grandes jogadores do Cruzeiro na última temporada, sem dúvida o melhor zagueiro da segunda divisão no último ano. Sim. Então acho que pelo menos para ser banco, ele deve ser uma ótima opção. Não sei o que você acha do David Braz,
que foi a outra. Eu gosto do David Braz também, mas o David Braz ele chegou e ele nem jogou porque estava com Covid. Então a gente ainda não sabe como ele é. O Manuel já estreou. E eu gosto do Manuel também, porque o Manuel é um cara experiente que, querendo ou não, o Cruzeiro sempre foi um time gigante, agora que caiu, mas não deixa de ser um time gigante por causa disso. E o Manuel é um cara que já jogou Libertadores, que sabe o que ele está fazendo ali. Tem a bagagem, né? E outra contratação que o Fluminense trouxe, que também tem a bagagem, é o Wellington, o volante que veio do Atlético Paranaense, que já ganhou a Copa Sul-Americana, já disputou Libertadores, inclusive com o Vasco. Então eu acho que essa experiência junto com essa juventude do Fluminense, que todo mundo tanto fala, é importante por causa disso. Eu acho ainda mais nesse calendário pegado, você tem moleques mais novos. Há um tempo vocês tinham só Nenê e Ganso nessa posição, acho que agora com mais uma opção que é o Casares não deve ter grande sofrimento nisso. Com certeza, e o Roger ainda pode explorar o Gabriel Teixeira, porque o Gabriel Teixeira, apesar de ser muito bom ponta, ele consegue organizar o jogo muito bem, ele tem uma visão de jogo muito boa, então ele consegue rondar pelo meio, achar uma bola para um atacante. E agora o Fluminense está com 3 centroavantes que são centroavantes de Libertadores, que é o Fred, o Abel Hernandes e o Raul Abadilha. Abel Hernandes jogou Libertadores pelo Inter ano passado, então, sabe, isso é muito importante, porque quem precisa colocar a bola para dentro tem que ter experiência, tem que saber o que está fazendo, além do mais quando se trata de uma Libertadores. Sobre o Fred, né, ele teve um início de temporada espetacular, não está cansando de fazer gol, fez 3 gols já na Copa Libertadores, porém ele tem 37 anos de idade. Você acha que ele consegue manter esse ritmo assim por toda a temporada, principalmente considerando que o calendário é apertado esse ano? Eu acho que se o Roger souber preservar o time do Fluminense, eu acho que ele consegue sim, porque lógico que ele vai oscilar, ele não vai jogar bem durante todos os momentos da temporada, mas eu acho que o Fred esse ano ele tem tudo que ele precisa do lado dele. Ele tem o Kaique e o Luiz Henrique. O Kaique é um moleque de 17 anos que dribla muito, no mano a mano é quase imbatível. E já tá no City, né, vendido? Já foi vendido pro City. Essa temporada é a temporada, porque é a temporada que o Fluminense se classificou para a Libertadores, então ele tem que ser muito importante nessa temporada pro Fluminense. E o Fred tem o Kaique do lado dele e o Luiz Henrique. O Luiz Henrique também dribla muito bem, cria várias oportunidades. E eles driblam e passam a bola ou pro Fred, em condições de marcar gol, ou pro Nenê. E o Nenê passa pro Fred, que consegue marcar o gol. Isso aconteceu no segundo jogo da Libertadores, contra o Santa Fé. O primeiro gol, aos 5 minutos do primeiro tempo, o Kaique driblou o lateral, tocou pro Nenê, o Nenê de letra tocou pro Fred, o Fred de calcanhar ajeitou. Golaço, né? Fez o que nasceu pra fazer, né? Você falou também do Roger Machado, queria saber o que você está achando do início dele. Eu vi no início muita gente criticando ele, mas é um técnico que tem um estilo até parecido com o Odair na maioria dos momentos. Com certeza. O Roger Machado, os números, eles falam por si sós. Então, o Fluminense está com muita vitória, acumulada. O Fluminense está num momento muito bom da temporada. O Fluminense está em primeiro no grupo do River Plate, sabe? O Fluminense é dado como patinho feio dessa Libertadores. Tinha muita gente que falava que como que um time tem um protagonista de 37, outro de 39 anos, isso não funciona. E aí o Fred vai lá e faz 8 gols em 7 jogos. E o Roger Machado consegue... Ele faz uma coisa que ele consegue saber onde cada jogador está rendendo mais. Ele joga o Nenê no meio e o Kaique e o Luiz Henrique nas 2 pontas para dar justamente isso, uma velocidade no ataque que o Fred não é capaz de dar e uma estabilidade no meio junto com o Nenê e o Martinelli. O Nenê de 39 e o Martinelli de 20. Então, e o Nenê também tem uma visão de jogo açucarada, e ele enfia várias bolas pro Fred, ele e o Fred estão fazendo uma dupla. Isso que você falou, acho que até foi um dos erros do Odair. O Odair fez um grande trabalho em termos de resultado, mas um dos erros dele para mim era escalar muitas vezes o Nenê na ponta. Sim. Porque um jogador com quase 40 anos não tem a menor condição de fazer essa ida e volta. Apesar do Nenê ser um jogador muito raçudo, que sempre corre, sempre está dando tudo de si no jogo, eu era um dos que criticava esse posicionamento do Nenê em campo. Eu acho que o Nenê sempre foi ponta. No PSG ele se sobressaía sendo camisa 10, ele era o camisa 10 lá no PSG, então eu acho que não tem porquê, se ele não jogava de ponta com 20 anos, porque ele vai jogar com 40, não faz sentido. Eu acho que o Roger está sabendo usar ele bem. Porque o Roger também tem essa geração de ouro que está subindo, que é o Kaique, que é o Metinho também, que é o volante dessa geração.
Então eu acho que o Roger está principalmente sabendo usar isso a favor dele e a favor do Fluminense. Sobre o Carioca, o Fluminense hoje joga a Libertadores, que é com certeza a maior prioridade do clube, mas ao mesmo tempo não ganha um título como Carioca desde 2012. Com isso eu queria saber qual a importância que vocês da torcida do Fluminense dão para esse Carioca, se é para botar força máxima talvez no eventual final contra o Flamengo ou se é para poupar e focar mais na fase de grupos da Copa Libertadores. Então, visando que nem o Botafogo nem o Vasco se classificaram para as semifinais do Carioca, eu acredito que como eu já havia dito, eu acho que tem como botar um time misto contra a Portuguesa e ganhar, passar, pegar um Flamengo. E, enquanto isso, deixa os reservas que são mais velhos poupados. Poupa eles para a Libertadores, deixa eles só a Libertadores. Quando for pegar o Flamengo na final, eu colocaria os titulares. Porque o Fluminense em 2012, quando foi campeão brasileiro, ele colocou, na última vez que fomos campeões cariocas, colocamos força máxima no Carioca, porém esquecemos a Libertadores. E isso foi um dos maiores erros daquele time sensacional que o Fluminense tinha. A gente não estava colocando a força máxima na Libertadores. Então, esse ano, eu acho que antes de Brasileirão, antes de Copa do Brasil, antes de qualquer coisa, se o Fluminense der 100% de si, consegue passar e consegue ameaçar alguma coisa ali na Libertadores. Até porque a Libertadores é o título que falta pro Fluminense, né? Nos últimos anos ganhou a Copa do Brasil em 2007, ganhou o Brasileirão em 2012, mas a Libertadores ainda não veio, né? E seria o desfecho perfeito para a lenda que é o Fred, porque ele chega em 2009 salvando o Fluminense do rebaixamento. O Fluminense tinha amargado uma das finais mais tristes da história, né? O Maracanã lotado, quase 100 mil pessoas, todo mundo de queixo caído. O Thiago Neves tinha feito hat-trick, então é o que falta. Todo tricolor quer isso. E se não ganhar nenhum título só, né? Ganhar Libertadores, ia ser muito. Então a expectativa mais bizarra que o tricolor pode ter é o sonho da Libertadores. Claro. Para o Brasileirão, como você mesmo falou, o Fluminense é um elenco completo, com vários jogadores jovens, jogadores também mais experientes, tem uma mesclagem boa e também tem vários jogadores versáteis que conseguem jogar tanto como lateral quanto como volante, o que pode ser muito útil no campeonato de pontos corridos como o Brasileirão, e um campeonato que ao mesmo tempo tem vários jogos e vários jogos em sequência. Você acha que o Fluminense tem boa chance, pode almejar ficar lá em cima de novo no Brasileirão? E além disso, o Fluminense não tem tantos jogadores que costumam ser convocados, são bons jogadores, mas é um problema que muitos times vão ter e o Fluminense é um dos que não vai perder jogador. Eu acho que deve ser uma grande vantagem para esse ano, né? Com certeza. Falando sobre essa versatilidade, o Calegari é um jogador que tem exatamente essa versatilidade. Ele jogava como volante na base e, como ele subiu, ele mostrou que ele sabe jogar muito bem pela lateral direita, com muito desarme. Ele quase sempre é o líder de desarme no time do Fluminense. Então, e o Fluminense contratou o Samuel Xavier também, e o Samuel Xavier é um ótimo lateral, mas ele não tem essa versatilidade. Então, se o Roger quiser, ele pode sacar um volante, colocar o Calegari ali, porque o Calegari dá mais dinamismo, ele sabe sair bem com a bola, porque ele também tem as qualidades de um lateral, e botar o Samuel Xavier talvez na lateral, ou quando precisar, quando tiver um jogador expulso. Mas, sobre o Brasileiro, eu acredito que o Fluminense, dependendo... Eu acho que o Fluminense vai colocar, por exemplo, o Abel Hernandes para jogar a maioria dos jogos do Brasileiro, do que o Fred, porque eu acredito que o Fred seja poupado para a Libertadores, porque são jogos que o Fred gosta de jogar, tipo o jogo contra o Santa Fé, é jogo feito para quem nasceu para fazer gol. Como o Fred. O Abel hoje é o terceiro da posição, tá atrás do Bobadilha também. Eu colocaria ele atrás do Bobadilha, porque o Bobadilha e o Fred são dois atacantes que eu vejo atuando muito mais na Libertadores do que em Brasileiro, jogando contra os outros times. Eu vejo eles jogando jogos grandes, porque eles chegaram para fazer isso. O Bobadilha, antes de chegar, já estava falando que a expectativa do Fluminense era almejar o título, e a gente queria isso. Só que é muito difícil, porque o Flamengo, o próprio River Plate, o Boca Juniors, o Palmeiras, são elencos melhores do que o Fluminense. Tem mais poderio financeiro, né? Sim. Mas o Fluminense, eu acho que se chegar como um patinho feio, como sempre chega, e chega surpreendendo devagarzinho, devagar se vai longe. Então eu acho que dá para beliscar uma coisa aí. Não, acho que pelo menos na primeira fase vocês já estão bem garantidos nessa fase de grupos. Vocês estão agora com 4 pontos, ainda tem 2 jogos em casa. Sim. O que dizem que vocês precisam de 11 para ter certeza que vai se classificar, de 10 tem aquela dúvida, mas é também uma possibilidade muito boa. Acho que o risco de dar alguma zebra é bem pequeno.
Pois é, o Fluminense ganhou do Santa Fé fora e o Santa Fé talvez hoje o maior concorrente junto com o Fluminense para passar essa classificação, né? O Fluminense, River e Santa Fé estão brigando pelas 2 vagas. Sim. Então, você acha que a classificação já está bem encaminhada? Como é que é a sua sensação? Encaminhada sim, mas garantida ainda não. Já dizia Thiago Laia. Já dizia Carribeiro, porque se você for analisar, o Fluminense vai pegar o Júnior Barranquilla, não é como o Júnior Barranquilla fosse um time bobo. É um time que está acostumado com a Libertadores também. Querendo ou não, o Fluminense tem muito garoto jovem também. Esses garotos jovens a gente espera que eles não sintam a pressão. Mas acontece, uma suposição. Exato. E o Fluminense deixou esse nervosismo abater os jogadores no primeiro jogo, mas logo no segundo, o que o Roger Machado falou, assim que terminou o jogo nos bastidores, ele falou, reuniu o time inteiro e falou: isso aqui, gente, isso aqui é um jogo de Libertadores. Para quem nunca tinha jogado, isso aqui é Libertadores. Então, aqueles garotos estão aprendendo com os mais velhos. E mesmo com o Kaique, por exemplo, que vai para o Manchester City, eu acho que essa experiência de jogar contra times de vários países, isso enriquece muito o futebol dos jogadores. Então, você estar numa competição tão grandiosa e tão talentosa quanto a Libertadores faz você se forçar a melhorar. Então, isso vai ajudar, querendo ou não, ajuda o Fluminense também. Acho que o grande trunfo, podemos dizer, do Fluminense é não ser o favorito. Eu acho que quando você bota um time grande com esse papel de ser uma surpresa, ser um franco atirador, eu acho que tem tudo para ir longe. Os jogadores do Fluminense, eu acho que a grande força deles é olhar e falar: a gente já fez muito em estar aqui, a gente ano passado já talvez surpreendeu, ninguém esperava que chegasse, então a gente não pode levar Libertadores como uma obrigação. O que a gente fizer a partir de agora está muito bom, então acho que o time acaba jogando mais leve, mais solto. Eles também têm uma certa vontade, né, principalmente os jovens, de se provar ao mundo, né, porque tem vários times já tem alguns medalhões que já se provaram, o Fluminense Exato, o Fluminense é uma máquina de criar craques, né? Marcelo, Fabinho, Rafael que está no Lyon, então, Thiago Silva, são vários. Então, eles sabem disso, querendo ou não. O Vinícius Júnior aí do Flamengo, que é bom na Europa e brilhando aqui. O Brasil é uma vitrine muito boa para os europeus, poderíamos dizer assim. Então, eles gostam dessa vitrine, eles aproveitam. O Kaique é a prova disso. E eu também queria falar porque o Fluminense na Copa do Brasil também pode chegar longe, só que é o que eu falei, tem que saber administrar tem que saber colocar, tem que saber usar os jogadores bem, porque não vai dar para jogar com o Nenê, com o Fred e com o Casares durante as 3 competições. Então, na Copa do Brasil, acho que o oposto do que eu falei para a Libertadores vale para a Copa do Brasil. Porque nesse caso, acho que é o Bragantino, que seria o franco atirador. O Fluminense tem um time... O time do Fluminense não é tão melhor que o Bragantino, é melhor, mas acho que não tem uma diferença tão grande. Mas o Bragantino chega como azarão, chega como se passar tá ótimo, e o Fluminense chega como a gente tem que passar, porque nós somos muito maiores. E existe o risco de não haver tanto foco pro jogo de Copa do Brasil com o Fluminense, já que o Fluminense está jogando outras competições. O Bragantino quase eliminado da Sula, quer dizer, quase eliminado não, mas com o Emelec ganhou de 3-0, tem uma boa vantagem na liderança. Então acho que o Bragantino vai estar olhando bem mais do que o Fluminense, talvez. Com certeza. E o Bragantino, acho que eu não conheço nenhum tricolor que gostou desse sorteio, porque o Bragantino é um time muito bom e a gente sabe disso. É mais difícil do outro pote. Exato. O Claudinho é um exímio jogador e provavelmente vai ser vendido para a Europa nos próximos meses aí. E o Fluminense, na minha opinião, deveria dar mais valor à Copa do Brasil do que ao brasileiro, porque a gente está falando de dinheiro e a gente não está falando de um time que tem muito dinheiro como... O Fluminense não tem muito dinheiro, essa é a verdade. O Fluminense conseguiu montar esse time e foi achando alguns jogadores e encaixou, porque o vestiário se fechou. Acho que a grande chave desse time é isso, o vestiário fechou. O Nenê é muita resenha, o Fred é muita resenha, o Kaique, eles abraçaram os jovens de uma forma excepcional. A gente conseguiu achar 2 zagueiros muito bons, então o goleiro se firmou, então acho que o vestiário fechou, a gente está unido. Então eu acho que o Fluminense deveria dar mais valor à Copa do Brasil para ver se consegue ganhar dinheiro para passar o Bragantino, porque como a gente já disse,
querendo ou não, é melhor do que o Bragantino, então tem condições de passar. Então eu acho que poderia deixar o brasileiro um pouco de lado para focar um pouco na Copa do Brasil, para ver se consegue, não ser campeão, mas consegue um pouco de dinheiro. E se der para ser campeão também. Não só o dinheiro também, acho que em mata-mata a chance, em 2 jogos, a chance de você surpreender é muito maior do que num campeonato de 38 rodadas, né? Com certeza, porque isso também o Fluminense vem se mostrando ser bom nesses jogos grandes. Pegou o Flamengo em 2 jogos, a gente conseguiu ganhar do Flamengo. Tudo bem que um jogo o Flamengo estava com o time reserva, mas de qualquer forma, esses jogos grandes, eu estou falando desses 2 Fla-Flus, os jogos da Libertadores contra o River Plate, em que o River Plate não criou nenhuma ameaça ao Fluminense, só aquele pênalti que o Marcos Felipe cometeu. Foi bem ridículo aquele. O Fluminense também foi um erro dele. Bem infantil. Mas ele mostrou que ele acertou e ele vai acertar mais ainda porque ele está melhorando muito. E contra o Santa Fé ele mostrou isso. No último lance, uma cabeçada perfeita do jogador de Santa Fé aos 93 minutos, 2-1, falando com a menos. A cabeçada no chão, firme, ele foi preciso, gigante, e acho que ele com isso se redimiu com a torcida do Fluminense, porque Libertadores é Libertadores, Carioca é Carioca, né? Então... Sobre a questão que você falou do vestiário do Fluminense, que por um lado é um triunfo, mas por outro lado, você acha que existe um risco de talvez depois de uma eventual classificação conturbar esse ambiente e o Fluminense perder essa força? Eu acho que a chance é pouca, porque eu acho que o Fluminense tem... Acho que o Fluminense tem o Nenê, o Fred, eu acho que não pode... Acho que o ego não prejudica, pelo contrário, eu acho que o Nenê é um cara que ajuda muito o vestiário. As pessoas falam que tá rachado, mas se você for ver um vídeo deles, eles estão sempre se divertindo muito, assim. Leve, né? Nesses bastidores que teve contra o River Plate, contra o Santa Fé, o Nenê até falou, vai ter que me dar R$1.000, porque a assistência normal é 100, né, que eles cobram, então... O Fred brincando com o gol do Gabriel Teixeira também no Instagram. Sim. Acho que o Fred, mais do que ninguém, está acolhendo esses jogadores novos, o Kaique, o Gabriel Teixeira. O Ganso também, o Ganso está fazendo isso com o Gabriel Teixeira muito bem. O Ganso que deu assistência para aquele golaço do Gabriel Teixeira que ele fez no Carioca. Então acho que isso está sendo importante. O time está ganhando corpo para essa Libertadores. O Bobadilha está dando corpo. Esses jogadores mais experientes estão sabendo dar corpo e isso está influenciando os jovens que também querem buscar esse título com toda a força do mundo. Já que a gente já vai começar o brasileiro, já começa no final desse mês, qual você acha que tem que ser a meta do Fluminense? É título, é G4, é Libertadores. É pegar a vaga na Libertadores. Libertadores. Eu acho que nenhum torcedor do Fluminense, acho que poucos torcedores do Fluminense acreditam que o Fluminense vai ser realmente campeão do brasileiro. Eu acho que a maioria prefere que a gente foque na Libertadores, porque o brasileiro, a gente pode dar uma força no brasileiro, só que o brasileiro são 38 rodadas, então a gente pode começar, por exemplo, quando estiver na fase de grupos ainda da Libertadores, o Fluminense coloca a força máxima no brasileiro, aí quando chegar na hora do mata-mata da Libertadores, o Fluminense coloca os reservas, coloca o time misto, tem que saber administrar, porque como eu já disse, o diferencial do Fluminense é ter um elenco qualificado, tanto os titulares quanto os reservas. Mas tem outra questão, né? O Fluminense corre o risco, não focando no brasileiro, de acabar sendo eliminado eventualmente, talvez até mais pra frente, na Libertadores e Copa do Brasil e não conseguir a vaga na Libertadores do ano que vem. Você acha que esse é um risco que o Fluminense tem que correr? Ou é importante também dar um foco no brasileiro desde o início para tentar conseguir alguns pontos importantes? Então, como eu já disse, eu acho que a Copa do Brasil é mais importante do que o brasileiro justamente por causa disso, porque o Fluminense ele tem que focar mais em 2 competições. E como o brasileiro é uma competição longa, não é como se fosse impossível buscar depois. Então, se o Fluminense botar realmente o foco na Libertadores e na Copa do Brasil, se cair em um, tem muita chance de ainda estar na outra. E ainda depois focar no brasileiro junto. E são 2 competições que são... Obviamente, a Libertadores é muito maior que a Copa do Brasil, mas são 2 competições que o torcedor do Fluminense quer ver o time chegando lá na frente. Então, para finalizar, dá para dizer que a expectativa do Fluminense é a melhor? Dá para sonhar com o título esse ano? Dá para sonhar, mas eu acho que a realidade do Fluminense não é pegar o título.
não estou dizendo que é impossível, é possível, como eu já disse, o Fluminense é o patinho feio da competição, pode chegar, mas não é como se fosse uma realidade muito próxima, não é como se fosse um time do Flamengo que tem muito mais chances de ganhar a Libertadores. Então eu acho que ganhar a Libertadores é o maior sonho do tricolor, então o torcedor tricolor sonha com isso, apesar de saber que o Fluminense não tem tantas capacidades de chegar à glória eterna. Para terminar os palpites sobre as 3 principais competições, quem que vai ganhar a Libertadores, quem que vai ganhar a Copa do Brasil e quem que vão ser os 3 primeiros do Brasileiro? Eu acho que se o Fluminense conseguisse fazer isso tudo, seria o maior sonho de qualquer tricolor, mas o G3 brasileiro eu enxergo o Flamengo junto com o Atlético Mineiro e o Palmeiras, para ser sincero. Porque eu acho que o Atlético Mineiro tem um elenco muito bom, só falta encaixar, tá se entrosando com o tempo. O Nacho Fernandes joga muita bola, o Hulk joga muita bola, tá se encaixando, fez 2 gols no último jogo. O Palmeiras também na Libertadores está avassalador e tá tudo bem que tá mal no Paulistão, mas na Libertadores está muito bem. Então eu enxergo o Flamengo já vem muito bem, tem um time que já se conhece, então eu enxergo o Flamengo talvez até com esse caneco, mas eu acho que a briga está entre esses 3. E Libertadores, Copa do Brasil? Libertadores eu vejo... como tricolor eu vejo o Fluminense, perfeito, porque eu acho que não pode dar moral para outro, né? Mas eu acho que um que pode ser bem provável a conquistar essa taça é o Boca ou o River. A gente nunca pode descartar esses times, eles são gigantes. Eu fui de River. O Galhardo está chegando desde há 5 anos, ele chega em finais ou semifinais de Libertadores, então a gente não pode descartar eles, então eu botaria um desses 2. E como vencedor da Copa do Brasil, eu vou apostar no Grêmio. Time copeiro, né? Time copeiro, apesar da saída do Renato, o Thiago Nunes também fez um ótimo trabalho no Atlético Paranaense. Eu vejo o Thiago Nunes recuperando esse ótimo trabalho e se o Grêmio avançar com as negociações com o Douglas Costa e realmente trazer o Douglas Costa, o Grêmio, para mim, é favorito. Então é isso aí, muito obrigado a você que assistiu até aqui, o vídeo vai chegando ao fim. Muito obrigado também pela sua participação, Theo Terra. Por favor, diga aí todas as suas redes sociais para o pessoal poder ver mais sobre o seu trabalho. Então, eu faço meu trabalho lá no Instagram, é um perfil no Instagram que busca informar e trazer curiosidades não só sobre futebol, mas sobre todos os esportes. Eu faço algumas entrevistas lá, escrevo alguns textos. O nome é esportes.terra no Instagram. Vai estar aqui na descrição, então dá uma moral lá, o trabalho dele é muito legal. Muito obrigado pela sua participação. Não se esqueça também de dar o like e se inscrever no canal, que vem vendo muito vídeo por aqui. A gente está tentando trazer cada vez mais convidados para ter cada vez mais opiniões diferentes, então não perca nada.